Até que tem muita gente. Achei que vocês estavam todos em Aragaça e Barra do Garça lá também, né? E tem o futebol também, tá certo. Então, briefing 5 de junho, assuntos do governo, agenda do presidente. O presidente tinha uma comitiva composta por 8 ministros e 17 parlamentares. Participaram da solenidade de lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, em Aragaças, Goiás, que foca na recomposição florestal e na conservação do solo e da água daquela importante bacia hidrográfica. Durante o evento, foi celebrado acordo de cooperação para a elaboração do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Araguaia, envolvendo a Casa Civil, a Secretaria de Governo e a Secretaria-Geral da Presidência da República, os Ministérios do Desenvolvimento Regional, do Meio Ambiente e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além dos estados de Goiás, do Mato Grosso e do Tocantins. O acordo busca a articulação entre as partes e a adoção de práticas que permitam a economicidade, simplificação e efetividade nas ações de avaliação da execução e cumprimento do objeto deste instrumento. As atividades previstas para cada ente envolvido caracterizam, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, abro aspas, a mais importante ação sinérgica de preservação de água do país nos últimos anos. Fecho aspas. Semana do Meio Ambiente. Comemorando hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da Ecologia, o ministro Ricardo Salles apresentou várias iniciativas que a área tem desencadeado para a obtenção do desenvolvimento sustentável das imensas riquezas naturais que o Brasil possui. Além do lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do Rio Araguaia, o Ministério realizou, na parte da tarde, junto com representantes do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Meio Ambiente, um diálogo sobre qualidade do ar e saúde, buscando aproximar os setores e apoiar iniciativas que possibilitem avanços nas políticas públicas relacionadas ao tema. Durante o evento, o ministro Ricardo Salles anunciou a criação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar, uma agenda nacional de qualidade ambiental urbana, prioritária da sua gestão e uma das atividades macroestratégicas do Ministério. Outras iniciativas propostas pelo Ministério em várias vertentes são o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, que prevê a mitigação dos impactos gerados nos ecossistemas marinhos e seus serviços ambientais. O Programa Nacional Lixão Zero, que instrumentaliza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, e busca subsidiar os estados e municípios na gestão dos resíduos sólidos urbanos. As concessões para o ecoturismo nos parques ecológicos, incrementando o turismo nas unidades de conservação. O Plano Nacional Anual de Proteção Ambiental, PENAPA, tendo sido executadas pelo IBAMA 83% das ações previstas no período de 1º de janeiro a 30 de maio de 2019, sendo, como informação, a média histórica de 75%. O decreto de conversão de multas, que moderniza o processo, permitindo ao autuado ter a multa substituída pela prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente. Ainda, o decreto de modernização do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA,
tornando o processo decisório mais objetivo, célere e com foco na eficiência e qualidade das decisões acerca das políticas públicas na área do meio ambiente. O Fundo de Investimento sobre o Impacto na Biodiversidade, que visa a preencher uma lacuna crucial do financiamento ao fornecer acesso a crédito e investimentos que fortalecerão o empreendedorismo, a inovação, as startups e as cadeias de valor sustentáveis na Amazônia. O Fundo Verde para o Clima, programa de incentivo a serviços ambientais para a conservação e recuperação da vegetação nativa. Serão beneficiados produtores rurais, indígenas e comunidades tradicionais da Amazônia. As ações de combate ao desmatamento, realizadas pelo IBAMA de janeiro até o fim de maio, totalizaram mais de 1.300 ações fiscalizatórias na Amazônia Legal, o que inclui autos de infração, embargos, apreensões e outras sanções previstas na legislação. A prevenção a incêndios florestais, reforçada pela ação do ICMBio, que lançou em abril 98 editais para a contratação de brigadistas. Ao todo, serão contratados quase 1.200 brigadistas por períodos que variam de 6 meses a 2 anos. E, finalmente, o Protocolo de Montreal, atendido pela inauguração em Curitiba da primeira linha de envase de propano da América do Sul em maquinários para refrigeração de equipamentos utilizados em supermercados, expositores horizontais e verticais, ilhas de congelados, câmaras frigoríficas, entre outros. No Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, FBSP, divulgaram hoje os indicadores de violência no Brasil por intermédio do Atlas de Violência 2019. Os dados apresentados mostram o crescimento da violência ao longo dos últimos anos no país e reforçam a urgência da adoção de medidas que reduzam a criminalidade, especialmente os homicídios e a violência contra as mulheres, e acabem com a impunidade. A área de segurança pública é uma das prioridades do plano de governo do presidente Bolsonaro. E isso ficou caracterizado com o encaminhamento ao Congresso do projeto de lei anticrime do ministro Moro. Em linhas gerais, o projeto tem o objetivo de maior efetividade no combate a 3 doenças da sociedade atual: a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do pacote anticrime, já adotou diversas medidas para reduzir os índices de criminalidade, tais como a rede de centros integrados de inteligência de segurança pública, o aumento das polícias combinadas em órgãos de segurança pública estaduais, a transferência de líderes de organizações criminosas para presídios federais e a geração de vagas em unidades prisionais, entre outras. Com essas ações, o Brasil registrou uma queda de 24% de mortes violentas no primeiro trimestre desse ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Viagem à Argentina. Ontem eu já tive a oportunidade de avançar-lhes com a programação e agora gostaria de tecer outros comentários. Os acordos que poderão ser celebrados durante a viagem
de encontro bilateral com a Argentina ainda estão em fase de consolidação. Existem memorandos de entendimentos nos campos da cooperação em indústria de defesa, ciência e tecnologia, biocombustíveis e mineração. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve no final da semana passada em Buenos Aires, tratando de novos atos de parceria com os países membros do Mercosul. Nesse sentido, destaca-se o Mandado Mercosul de Capturas, que consolida procedimentos de prisão e entrega entre os países membros de pessoas procuradas por crimes, tanto para que sejam processadas, quanto para a execução da pena. Outra prioridade é o acordo para a formação de equipes conjuntas de investigação. Moro pediu mais efetividade aos acordos assinados, partindo para a formação concreta das equipes de investigação, já que a região ainda é carente desta ferramenta de cooperação internacional. Dito isto, me coloco à disposição de vocês para outras perguntas. Boa tarde, porta-voz Jussara Soares, do Jornal o Globo. Tudo bem, Jussara? Tudo certo. Porta-voz, ontem o presidente falou no programa do Ratinho que vai mudar as cédulas de 50 e 100 reais para combater fraudes. Queria saber se o Planalto já tem mais detalhes sobre isso. O que muda? O Banco Central ainda diz que todas as informações estão aqui no Planalto, então eu queria saber mais sobre isso. Vamos então. Como disse o presidente no programa citado, que é o programa do Ratinho, abro aspas, a viabilidade da ideia de troca de cédula será discutida com a área econômica do governo. Então, no momento, nós não temos uma posição fechada sobre isso. Continuamos estudando essa possibilidade, como o próprio presidente já esboçou naquele programa, e quando nós tivermos uma posição no sentido de haver o câmbio, haver a troca, ou não, nós a comunicaremos a vocês. Tem uma segunda pergunta em relação ao reenvio da medida provisória de flexibilização do Código Florestal. Existia uma expectativa da bancada ruralista que ele fosse apresentado hoje ainda, e queria saber se tem um novo prazo para isso. Bem, a questão da medida provisória do Código Florestal. Pessoalmente, eu conversei hoje com o ministro Onix. Os assuntos que estavam contidos na medida provisória e que caducaram no Congresso já estão sendo analisados pelas áreas técnicas dos ministérios envolvidos e pela área jurídica, que é a da Casa Civil. Eu não tenho uma posição sobre o que está sendo discutido e quando essa discussão ou a conclusão desta discussão estará à disposição do Congresso para análise. Não obstante, quero te fornecer essa informação. Eu, porta-voz Daniele Brant, da Folha de São Paulo. Tudo bem, Tudo bom? Não, é só para fazer uma pergunta. Hoje é a comissão que está analisando o pedido de crédito extra do governo. Adiou para 11 de setembro, de junho a sessão, e o próprio ministro, enfim, o governo já tinha sinalizado que se não fosse aprovado até meados de junho, que ia ficar sem dinheiro para alguns programas. Assim, já tem algum comentário assim, do governo em relação a essa derrota hoje, esse adiamento? Pois bem, a articulação do governo está resolvendo os impasses por intermédio do diálogo na busca do consenso, por entender claramente a importância da aceitação por parte do Congresso da solicitação do governo. O presidente Bolsonaro tem a crença que os parlamentares vão aquecer sobre a necessidade da manutenção de benefícios, tais como benefício de prestação continuada, BPC, e Bolsa Família para a parcela mais humilde da população, que serão afetados caso a solicitação do governo não venha a ser encampada pelo Congresso. Boa noite, porta-voz. Roniara Castilhos, da TV Globo. Tudo bem, Roniara? Tudo bem.
O juiz federal, o juiz da terceira vara da Justiça Federal de Juiz de Fora intimou o presidente Jair Bolsonaro a depor no processo sobre a facada. Aí, sobre isso, eu teria duas perguntas. Se o presidente já comentou isso com o senhor, sobre essa intimação, e a segunda pergunta é, o presidente ele tem a possibilidade de ser ouvido ou de enviar o depoimento por escrito, se ele já escolheu qual é a forma que ele vai fazer esse depoimento. Não, ele não escolheu a forma, eu não tenho oficialmente a informação de que a solicitação judicial tenha chegado a conhecimento do presidente. Não obstante, pelo que o presidente vem comunicando àquelas pessoas que estão mais próximas no seu entorno, ele se faz, sim, pronto a cooperar nessa investigação, por entender que a sua palavra poderá ajudar a elucidar um fato que caracteristicamente foi tão lesivo para a pessoa do presidente. Boa noite, porta-voz. Pedro, da Agência Brasil. Tudo bom, Pedro? Tudo bom. Eu queria saber se o Planalto comenta, que nesse momento o Supremo está julgando a questão da possibilidade de autorização, da necessidade de autorização do Legislativo para a venda de empresas estatais, né, quando elas envolvem o desfazimento de ações, né? E eu queria saber, já teve o voto do relator, que foi favorável a que se ouça o Legislativo em qualquer ocasião em relação a isso, que é algo com o qual o governo lutava contra. O julgamento ainda segue em andamento, mas como é que o governo vê esse posicionamento do relator até aqui, que pode indicar um... O presidente, por diversas vezes, democrata que vem se posicionando no sentido de entender a dimensão do que significa independência dos poderes, razão pela qual, independente do que venha a ser acordado ou decidido na nossa maior casa jurídica do país, ele acatará em totum. Isso pode, de alguma maneira, se o resultado não for dentro daquilo que o governo interessa, prejudicar um pouco esses planos de desestatização que o governo pretende encampar, que vem trabalhando já com os estudos que vêm sendo feitos pelo Ministério da Economia? Dentro do planejamento do governo do presidente Jair Bolsonaro, e aí inclui os planejamentos do Ministério da Economia, as linhas de ação são traçadas conforme a evolução das ações. Claramente, o que está a ser julgado no STF, naturalmente já foi percebido pelo Ministério da Economia, e eles têm as suas posições e os seus estudos para dar continuidade à política econômica do país, se por acaso nós não obtivermos o êxito que desejamos. Boa noite, porta-voz. Fábio Murakawa, do Valor Econômico. Eu estava desaparecido, hein? Estava de férias, estou voltando hoje, porta-voz. Puxa vida, hein? Porta-voz, eu queria saber duas coisas sobre a viagem à Argentina. Primeiro, o senhor disse aí que alguns acordos que poderão ser celebrados durante a viagem ainda estão em fase de consolidação. Pode efetivamente ser assinado algum acordo aí, né, durante a viagem do presidente nessas áreas que o senhor citou? Tem algum acordo próximo? Podem ser assinados, eles estão sendo discutidos de algum tempo, e mais especialmente com a proximidade da viagem, foram aceleradas essas discussões. Então, é sim possível que amanhã nós tenhamos a firma de alguns acordos que já tenham sido discutidos por antecipação, e mesmo outros que no futuro venham a ser firmados, quando a sua iniciação de discussão venha a ocorrer a partir desse encontro. Saberia dizer algum que seria mais perto de ser firmado? Não, eu não tenho esse dado ainda. Nós consultamos o Ministério das Relações Exteriores e eles, de uma forma bastante tranquila e clara, até porque é necessário em um ambiente diplomático, eles esperam a definição exata do que vem a ser discutido para apresentar à imprensa. E uma segunda, o presidente recentemente, né, andou dando algumas declarações sobre o processo eleitoral na Argentina, demonstrando aí uma certa preocupação, né, com a volta aí do kirchnerismo ao poder, né? Eu queria saber se a eleição na Argentina vai ser tema de uma conversa entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macri. Eu diria que sim. O presidente está indo ao encontro do presidente Macri no momento no qual o presidente Macri está envolvido
num processo eleitoral. Mas eu gostaria de adiantar a percepção do presidente e vos digo, o presidente é a favor de governos de países que compactuam com os mesmos valores, e valores esses que são fortalecidos pela democracia, pelo valor do livre mercado e das liberdades individuais que o Brasil tanto lutou para conseguir a partir da eleição do presidente Jair Bolsonaro. Já declarou também, por diversas vezes, o desejo que a esquerda não retome o poder no nosso subcontinente sul-americano, como vemos hoje ainda na Venezuela. Júlia Lindner, do Estadão. Porta-voz, eu só queria completar a pergunta da Jussara. Eu queria entender, sobre alterações, né, no Código Florestal, existe uma previsão se vai ser editada, de fato, uma nova MP? Existe a previsão de que os estudos irão concluir sobre a edição ou não. Nós estamos estudando nesse momento e, como eu comentei com a Jussara, pessoalmente eu arguí o ministro Onyx sobre esse tema. Mas então não há uma definição se de fato será por meio de medida provisória? Não há uma definição neste momento, Júlio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, General Beatriz, da Rede TV. Tudo bem, Beatriz? A primeira coisa, eu queria saber se, por conta do telefone do ministro Moro ter sido hackeado, isso não pode representar, inclusive, uma falha na segurança do ministro? O Ministério da Justiça e Segurança Pública, há pouco, conversou com a nossa equipe e confirma, sim, que houve uma tentativa de acesso a um celular que era de posse do ministro Sérgio Moro, que imediatamente foi etiado do seu uso, e as investigações prosseguem a partir dessa informação, desse conhecimento, e muito provavelmente em breve a Polícia Federal já terá alguma indicação de como isso ou essa tentativa ocorreu. Então, a pessoa que tentou hackear não chegou a ter acesso a dados? Eu não tenho esta informação. Uma outra pergunta, porta-voz. O presidente falou ontem na entrevista ao Ratinho que não tem ainda os 308 votos que precisa para aprovar a reforma da Previdência. Mesmo assim, o governo quer que isso seja aprovado o mais prontamente possível. Mas o Planalto trabalha com a possibilidade de não ser aprovada? Não. O presidente é otimista e acredita no teor da proposta da nova Previdência, encaminhada pelo Ministério da Economia ao Congresso. As negociações vêm sendo conduzidas de uma forma muito profissional pela equipe do ministro Paulo Guedes, equipe essa capitaneada e direcionada pelo presidente Jair Bolsonaro, e ele acredita, sim, a despeito da informação que passou naquele programa, que atingiremos os resultados e reequilibraremos o país. Porta-voz, boa noite. Tudo bem? Tudo Romualdo, bem, da Rádio tudo bem, Jornal. Romualdo. Eu não queria... vou perguntar não, senão o pessoal lá em Recife vai ficar bravo comigo. Já viu como é que foi, né? Eu vi. Poxa vida. Mas então, duas coisas. Uma sobre futebol. O presidente vai ao jogo do Brasil hoje? Ele vai ao jogo e, após o jogo, buscará o contato com a seleção para desejar boa sorte na Copa América que está por vir, confiante de que a seleção e aqueles jogadores que foram eleitos pelo técnico são os melhores para representar a nossa tradicional camisa verde e amarela. E atirar, pelo que ele disse no interior de Goiás, prestar solidariedade a Neymar? Ele presta solidariedade a todos os jogadores da seleção brasileira que agora vestem e pulsam o coração de cada um de nós. Porta-voz, por gentileza, semana que vem vai ter uma reunião dos governadores aqui em Brasília. Eles vão discutir o tema relacionado à reforma da Previdência, mas porque os governadores não querem a retirada dos assuntos relacionados aos servidores estaduais da reforma. A pergunta, o presidente vai conversar com os governadores sobre esse tema? O presidente estará sempre aberto à interlocução e à percepção
ou colher a percepção dos governadores no que toca às questões, particularmente da nova Previdência. O presidente entende que aquilo que foi encaminhado ao Congresso Nacional é o melhor e é aquilo que a sociedade espera para que, de fato, nós tenhamos a possibilidade de inverter o bico do avião e apontarmos esse avião para cima. Naturalmente, a coparticipação dos governos para reforçar a posição do presidente vem em muito bom momento e nós queremos sim, o presidente Bolsonaro quer sim, tê-los codo a codo, a fim de que nós cheguemos juntos à conclusão desta votação e que ela seja exitosa. Paz e bem.